Quando você fala pra começar, a gente começa aí. Beleza. Vou desmontar aqui, tá? E vou fazer a contagem regressiva. Quando eu acenar, é que você já tá na tela, beleza? Beleza. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Menorá Online. A gente está aqui online para a gente poder falar de um assunto muito importante. A gente vai falar sobre a oração que funciona. Então, nesse momento eu quero te incentivar, pega esse vídeo, envia para o máximo de pessoas. Olha só, pega esse vídeo agora, envia nos grupos de WhatsApp, envia para os seus amigos. Por quê? Porque essa é uma das formas de nós manifestarmos o reino de Deus. Como que Jesus vai encontrar as pessoas nos nossos dias? Através dos seus filhos, os cristãos. Então você que é um cristão, você que está aqui assistindo esse vídeo, ou talvez você está aqui depois, porque esse vídeo está ao vivo agora e ele vai ficar gravado, e você está aqui assistindo, eu quero te incentivar, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Cada pessoa que se conectar agora, envie esse vídeo para o máximo de pessoas. A gente está online aqui também, está online aqui no Instagram também. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas para que a gente possa alcançar, para que o evangelho, a mensagem bíblica, possa alcançar o máximo de pessoas. Então a gente está online no YouTube, a gente está online aqui também. E nesse momento eu quero te incentivar, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. E você que está assistindo depois, se fizer sentido, eu te incentivo a compartilhar essa mensagem, porque muitas pessoas vão ser alcançadas pela verdade do Evangelho. Jesus está vivo dentro de nós, em nós, e através disso a gente consegue manifestar o reino de Deus. A gente prega a boa nova do Evangelho. Então, quero te incentivar nesse momento a fazer isso, e também para que a gente possa ir para o conteúdo. Eu quero orar junto com vocês. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, por esse tempo, por esse momento onde nós podemos comunicar essa mensagem para todas as pessoas que estão online, essas pessoas que estão vendo esse vídeo posteriormente, que a sua presença possa trazer significado, propósito e sentido. Que haja definitivamente transformação de mentalidade, que haja um estabelecimento da cultura do reino, que haja cura, salvação, libertação, transformação. Que venha o teu reino, Senhor, e que seja feita a sua vontade, assim na nossa vida, exatamente como é no céu. Assim como o propósito do Senhor é assim na terra como no céu, nós oramos para que essa seja uma noite de céu na terra, de transformação de mentalidade, de cultura, para que a gente possa viver a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus, alcança cada coração, cada pessoa agora, que a presença do Espírito Santo possa alcançar lares, casas e famílias agora, e que haja realmente, definitivamente, uma transformação completa em nome de Jesus. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente está, na verdade, a gente falou recentemente de uma parte do Sermão do Monte, e hoje a gente está falando do Sermão do Monte, a oração que funciona. A única oração que Jesus nos ensina é a oração do Pai Nosso no Sermão do Monte. E aí no vídeo anterior a gente falou, a gente está fazendo uma série aqui no YouTube, você que não assistiu, o vídeo anterior a gente fala em relação a isso, que é a primeira parte do Sermão do Monte, onde é Mateus capítulo 6, versículo de 9 a 10, onde fala de Deus e o seu reino. Fala de como o reino de Deus está vindo, da sua grandeza, da sua majestade, onde o Senhor está, o que Ele está fazendo. E agora nessa segunda parte a gente vai falar, que é o Sermão do Monte, ele fala da nossa jornada de fé. Ele fala de como nós precisamos viver a nossa vida e o que Jesus está nos ensinando em relação a isso. De fato é que muita gente hoje na igreja
faz parte de uma igreja, faz parte de um grupo, de um pequeno grupo de célula ou coisas nesse sentido, e você não consegue ver Deus agindo na tua vida. Por quê? Porque a tua interpretação de Deus está errada. A forma de orar, nós precisamos orar como Jesus nos ensina, para que a nossa oração seja uma oração que vai ser respondida. Toda oração que Jesus nos ensina, como essa, que é a principal do Pai Nosso, vai fazer com que você viva uma vida dinâmica com Deus, uma oração que funciona. Deus nos chama para isso, para que nós tenhamos uma oração que funciona. Por isso, em nome de Jesus, nesse momento a gente vai falar sobre isso. Então, para que a gente possa entender o Sermão do Monte, primeiramente, o Sermão do Monte, ele está no livro de Mateus, capítulo de 5, 6 e 7. E qual é o local onde o Sermão do Monte, onde Jesus ele trouxe o Sermão do Monte? Ele está próximo ao Mar da Galileia. Essa era a localização onde Jesus estava pregando o Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? É a cultura do reino, é como nós devemos de viver agora. O Sermão do Monte é como todo cristão deve viver. Então Jesus ele está explicando isso, ele está trazendo a cultura. O Filho de Deus veio para nos ensinar como vivermos nessa terra como filhos de Deus. Então Jesus veio do céu para nos ensinar como se vive o céu na terra. Então, qual era o público para o Sermão do Monte? Naquele momento, o público era os discípulos e a multidão. Presta atenção nisso. Os discípulos e a multidão, eles eram o público do Sermão do Monte. Os discípulos porque eles estavam sendo alinhados. Eles estavam enxergando a verdade. Eles estavam entendendo como Deus pensa, o que é o princípio de vida, como nós devemos de viver, qual é a cultura que nós precisamos carregar nesse ponto, e a multidão, porque eles estavam conhecendo como Deus pensa, como Deus se move. Jesus está revelando no Sermão do Monte a forma de se viver. Então agora nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, e agora existe uma forma de se viver, e Jesus está revelando isso, e ele está falando como nós devemos de orar. É importante a gente falar que o tema central do Sermão do Monte é a cultura do reino e o caráter do cidadão do reino. Presta atenção nisso. O tema central do Sermão do Monte é a cultura do reino de Deus e agora o caráter do cidadão, daquele que se decidiu em viver com Jesus. É o caráter dele que está sendo moldado aqui. Então, o contexto histórico do Sermão do Monte, é importante a gente falar isso, é que o Sermão do Monte ele é um manifesto do reino de Deus. Enquanto, quando nós vemos na Bíblia, Moisés subindo no monte para receber a lei, nesse momento, Jesus ele está sobre o monte para revelar o coração da lei, para revelar o Pai, para revelar como nós devemos de viver agora. E partindo disso, então, a gente vai perceber uma coisa, que Jesus em nenhum momento, ele está abolindo a lei. Ele não abole a lei, mas ele cumpre a lei. Como Mateus capítulo 5, versículo 17 vai dizer isso, mostrando que agora o reino, ele não se baseia em regras humanas, meus irmãos. Mas o reino de Deus, ele é uma transformação de dentro para fora. O reino de Deus, ele não se baseia em regras externas, em religiosidade. Não. O reino de Deus, ele se baseia em uma transformação. Ele opera através de uma transformação de dentro para fora. Por isso que Jesus vai dizer que o reino de Deus está dentro de vós. Jesus, quando ele começa a anunciar o reino de Deus, ele vai dizer, arrependei-vos. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Presta atenção nisso. Jesus, ele tem uma jornada para chegar no Sermão do Monte. E qual que é a jornada? Jesus nasce, e aí a gente vai ver ele crescendo diante de Deus e dos homens. O texto bíblico vai falar isso. Porém, Jesus cresceu nos pés dos mestres para aprender a lei. Só que agora Jesus ele está falando do Sermão do Monte. Por quê? Porque ele se batiza. No batismo dele, Deus revela que ele é um filho amado. Porque ele diz, uma voz audível no batismo de Jesus. Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ponto importante, nós não podemos esquecer disso. Deus está revelando a identidade do Filho, está dizendo, tudo que você for fazer tem que ser a partir da paternidade de Deus. Isso é um ponto importante. E depois que Jesus ele sai do sermão, ele sai do batismo, ele vai
para a tentação e ele vence a tentação. Só que depois que ele vence a tentação, ele começa a pregar essa mensagem: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, a cultura do reino. Quando Jesus está falando isso, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, logo na sequência, Jesus ele começa a pregar o Sermão do Monte. Por quê? Qual é a intenção aqui? Ele está dizendo o seguinte: vocês precisam mudar a forma de pensar, porque agora Deus está governando. Agora Deus está dominando sobre vocês e a partir de agora vocês precisam viver dessa forma, que é o Sermão do Monte, que a gente está estudando aqui. Então, é importante nós entendermos isso, que o Sermão do Monte é como nós precisamos viver. Só que um detalhe importante é que o Sermão do Monte, Jesus nunca ensina ele como uma forma de nos colocar na parede, embora seja a maior verdade, mas o Sermão do Monte, é interessante a gente entender isso, meus irmãos, porque o Sermão do Monte, Jesus nos ajuda a viver o Sermão do Monte. Então, o que Deus espera de nós? Que nós venhamos viver a cultura do reino. Cultura é aonde você chegar, você manifesta o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de você. A sua vida se torna uma vida dinâmica, a sua vida se torna uma vida significativa, construtiva. Então, vamos lá para que a gente possa entender melhor o que essa oração do Pai Nosso, a segunda parte, está querendo dizer. Então, a gente falou aqui que enquanto Moisés sobe no monte para receber a lei, agora o Filho de Deus, ele sobe no monte para revelar o coração da lei, para revelar o Pai, para revelar a graça, o favor de Deus. Então, na primeira parte do Sermão do Monte, você vai ver isso no outro vídeo, nós vamos ter de Mateus capítulo 6 até versículo 9 e 10, a gente vai ter o seguinte: a fala de Deus e do seu reino. Ou seja, em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, nós temos Deus, o Sermão do Monte falando de Deus e do seu reino. Agora, a sua segunda parte que a gente vai falar hoje essa segunda parte que é do capítulo 6, de 11 a 13, fala de nós, da nossa jornada, como nós precisamos viver. Mas uma coisa interessante que a gente precisa falar sobre isso: as duas partes estão ligadas. Ou seja, quem vive para o reino de Deus, presta atenção nisso, meus irmãos, quem vive para o reino de Deus experimenta o cuidado diário do seu rei. Então isso é importante a gente entender. Então você que está aí conectado aqui na live, no YouTube também, a gente está construindo aqui, você que chegou agora, a gente está construindo a parte da oração que funciona. A gente está mergulhando no Sermão do Monte. E agora a gente vai falar dessa segunda parte da oração do Pai Nosso. Então, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 6, versículo de 11 a 15, vai dizer o seguinte, presta atenção: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Presta atenção. Mas livra-nos de todo o mal. Por quê? Porque teu é o reino, o poder, a glória e a majestade para todos sempre. Amém. Isso quer dizer, sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Só Deus pode nos livrar de todo o mal. Só nele nós estamos seguros. Porque dele é todo o poder, toda a glória, todo o domínio, para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, essa segunda parte da oração do Pai Nosso, ela está falando realmente de como nós precisamos viver a nossa jornada. Então, existe uma forma de se viver. E o próprio Jesus nos ensina como nós precisamos viver. E essa oração é a oração do Pai Nosso. Então, essa é a forma que está conectada ao coração de Deus. E essa é a forma que um filho amado de Deus precisa orar. Se você está orando diferente das bases da oração do Pai Nosso, e você fica assim: nossa, Deus não responde minha oração, Deus não responde minha oração, é porque você está orando errado. Você precisa entender que a oração do Pai Nosso é a base e nós precisamos trilhar a nossa vida a partir disso. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Presta atenção nisso. O que significa e o que Jesus estava querendo dizer nesse momento onde ele falou: o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Jesus, na verdade, ele está falando de sustentabilidade. Presta atenção nisso. O pão, ele é um sustento. Ele é um alimento essencial. Então, você vai perceber que Jesus, ele fala assim, ó:
quando vocês forem orar, e aí ele chega nessa parte, ele vai dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Presta atenção, meus irmãos. Jesus nunca disse o pão nosso de cada dia nos dá por 1 ano, por 5 meses, por 2 anos, ou seja, por toda a eternidade. Por que ele não fala isso? Porque isso é uma oração onde ele está nos levando para uma dependência dele. É uma oração que a gente precisa entender. Você vem hoje, pede o pão desse dia e amanhã você volta para esse lugar de oração para pedir o pão de amanhã. Então ele espera, ele está nos colocando num lugar de dependência. Então isso quer dizer que o reino de Deus agora, a mentalidade de um filho é entender que nós somos totalmente dependentes do nosso Pai de amor. E nós não podemos viver sem Ele, porque Ele nos dá o pão nosso de cada dia. Entende o que eu estou dizendo? Agora, o que é necessário a gente entender dentro desse contexto do pão nosso? Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje quer dizer que Deus, em sua excelência, em sua grandeza, a oração do Pai Nosso vai começar dizendo, Pai Nosso que estais nos céus. Presta atenção nisso. O nosso Pai, o meu Pai, o teu Pai, você que está aí online, Ele está nos céus. Cara, isso é incrível. O teu Pai é dono do ouro e da prata. O teu Pai, Ele tem todo o poder, todo o governo. E se você vive aliançado com Ele, em obediência a Ele, eu quero dizer uma coisa, não tem como sua vida não crescer e prosperar, porque Ele vai te conduzir. Não é que o nosso interesse seja que nós venhamos prosperar somente, mas a prosperidade, a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade de seus filhos. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de você só vencer financeiramente. Não. Prosperidade é você viver bem em todas as áreas da sua vida. É você ter saúde, paz. O reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Presta atenção nisso. Então Jesus, ele está dizendo assim, olha, quando vocês forem orar, orem assim, peçam o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa. Deus tem um cuidado tão incrível. Deus, o nosso Pai, tem um cuidado tão incrível conosco. Porque todos os dias Ele faz questão de trazer uma provisão. Há uma provisão, uma porção para nós todos os dias. Então, quando Ele diz o pão nosso, Ele está falando de uma coisa coletiva. Presta atenção, o pão nosso, porque agora nós que estamos em Cristo somos todos filhos de Deus. Ele fala assim, ó, o pão nosso de cada dia. Ou seja, todos os dias, assim como Deus vinha todos os dias na viração do dia para ter tempo com Adão, Ele quer estar conosco. Ele tem suprimento para nós. E o pão nosso de cada dia vai nos alimentar fisicamente, meus irmãos, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Sabe por que você está ansioso, ansiosa? Sabe por que você não está conseguindo viver uma vida significativa? Você não tem prazer em viver? Porque você não encontrou o pão da vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Todos os dias, Ele espera você num ambiente de oração, num ambiente de comunhão, num ambiente onde você vai receber todo o amor, graça, favor e misericórdia de Deus. Eu vou dizer uma coisa, eu tô pegando fogo aqui tá muito quente já aqui nesse estúdio fazendo essa gravação. Eu vou até pedir aqui pro meu irmão que tá aqui, pro meu apoio, para ele ligar o ar-condicionado aqui, pra gente poder dar uma resfriada, porque a gente tá fritando aqui. O Espírito Santo, o fogo de Deus tá aqui, meus irmãos. Então vai pegando aí, porque vai alcançar você pela internet nesse vídeo, porque Deus está fazendo, amém? Então, para a gente poder entender isso de forma significativa, é pensar, todos os dias o meu Pai vai vir. Todos os dias há uma provisão para o meu Pai, há uma proteção, há um destino. Então, o pão nosso de cada dia fala de uma necessidade que vai ser suprida por Deus. Só Ele pode nos dar o pão nosso de cada dia. Então, isso quer dizer, o pão nosso de cada dia quer dizer, em Deus você tem o seu alimento, você tem sustentabilidade, você tem sustento, você tem o alimento essencial em todas as áreas da sua vida. Mas segundo ponto importante, Ele é necessário para você viver uma vida significativa. E um outro ponto importante, Ele vai dizer, dai-nos hoje. É uma expressão de dependência contínua. Meu Deus. Isso daqui é uma pregação, meus irmãos. Presta atenção nisso. Isso daqui é uma pregação expositiva que vai transformar sua forma de pensar. Então,
Continua compartilhando aqui enquanto você está assistindo esse vídeo com o máximo de pessoas, porque Deus está fazendo e você não pode ficar fora daquilo que Deus está fazendo. Então, a resposta para os nossos problemas, a resposta para a nossa ansiedade, a resposta para a nossa insatisfação é o pão nosso de cada dia. Quem é o pão nosso de cada dia? Jesus é o pão nosso de cada dia. Ele é o pão nosso de cada dia. O Filho de Deus veio, o unigênito, que se tornou o primogênito. Ele morreu na cruz para que ele pudesse habitar dentro de nós. Presta atenção nisso. Enquanto Jesus estava na terra, ele fazia milagres por meio do Espírito Santo. Agora ele faz milagres por meio de nós. Meu Deus, isso é forte, meus irmãos. Deus quer fazer milagres, porque você vai viver uma vida que você vai estar tão satisfeito nele. Você vai estar tão satisfeito em Cristo, porque você vai comer o pão nosso de cada dia, e isso vai te levar a viver uma vida sustentável, sabe? Você vai chegar no teu trabalho, assim ó, fluindo na nuvem de Deus, navegando no Espírito Santo, sabe? As pessoas vão falar assim, o que aconteceu com você? Você fala assim, eu comi um pão nosso de cada dia. Ele vai falar, mas o que é o pão nosso de cada dia? Você vai falar assim, Jesus. Jesus tem um alimento para minha alma. Olha que muito doido isso. Então, pensa numa coisa comigo, meus irmãos. A ansiedade é tentar comer o pão de amanhã antes da hora. Relaxa, meu irmão. Eu quero dizer uma coisa. Descanse em Deus. Passe tempo na presença de Deus. A gente muitas vezes está tão preocupado em fazer ministério, está tão preocupado em fazer tantas tarefas para Deus, mas a gente não está se preocupando com o essencial, que é passar tempo na presença de Deus. A ansiedade é falta de paz. E o que a gente aprende com isso? Não queira viver o amanhã, viva o hoje descansado no Senhor e na força do seu poder. Presta atenção nisso. Quem ora por pão diário entende que o reino é presente. Presta atenção nisso. Não futuro. Ou seja, o reino de Deus é futuro? Sim. Mas ele se satisfaz no presente, na presença de Deus. Por quê? Porque o pão é diário, porque a presença de Deus é constante. Eu vou dizer uma coisa para você. Por que você está preocupado ou preocupada com o teu dia de amanhã, sendo que Deus, em toda a sua grandeza, ele coloca o mundo para funcionar? Amanhã, só se ele não quiser, tá? Mas amanhã vai ser um novo dia. O choro pode durar uma noite, meu irmão, mas a alegria vem pela manhã. Olha, presta atenção nisso. Amanhã será um novo dia, um novo sol, um novo amanhecer. Por quê? Porque esse Pai de amor, essa sustentabilidade do Pai, ele vai te permitir viver. Se ele não permitir, glória a Deus, porque você tem um destino eterno, um futuro eterno na presença. Mas não vamos falar dessas coisas aqui não, vamos falar só de coisa boa aqui na terra, em nome de Jesus. Mas, presta atenção nisso, o pão nosso de cada dia, ele vai nos ensinar sobre a dependência, meus irmãos. Presta atenção nisso, Jesus, ele nos ensina a viver um dia após o outro. Para de ficar querendo, muitas vezes, adivinhar não, eu usei a palavra errada, mas tentar identificar o que Deus vai fazer. Não. Descansa nele, deixa ele te levar na nuvem, segue a nuvem. Então, Jesus nos ensina isso, a viver um dia após o outro, confiando na provisão divina. Assim como o maná caía lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 4, anota aí. O maná caía toda manhã. Deus falou assim, olha, eu vou sustentar o meu povo. Presta atenção nisso. E toda manhã eles acordavam e tava um manazinho lá, bonitinho, cafezinho da manhã. Sabe o que isso quer dizer? Todos os dias de manhã tem uma provisão. O pão nosso de cada dia está nesse momento de espiritualidade. A gente não pode esquecer que Jesus está falando de oração aqui, tá, meus irmãos? Então é nesse momento da oração que você vai receber o seu pãozinho de cada dia, a sua porção. Muita gente sai correndo para o trabalho, fala que não tem tempo para orar, não tem tempo para ler Bíblia. Mas eu estou dizendo uma coisa para você, se você não tem tempo antes de você acordar, acorde mais cedo. Mas se alimente fisicamente, se alimente espiritualmente. Assim como nós precisamos alimentar o nosso corpo físico, nós precisamos nos alimentar espiritualmente. E o pão nosso de cada dia, ele é tão sustentável que ele vai nos alimentar espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Você precisa ler a Bíblia diariamente, porque isso vai te dar base para você viver.
E aí eu quero dizer uma coisa importante aqui para nós. Nem todas as vezes, meus irmãos, que eu leio a Bíblia de manhã, eu sinto a presença de Deus. Mas eu não vivo por aquilo que eu sinto, eu vivo por fé. O justo viverá pela fé. O justo não vai viver por arrepios, o justo não vai viver muitas vezes, não, mas hoje eu estou me sentindo bem. Não, a paz sim seja teu árbitro, mas mesmo que você não esteja se sentindo bem, tenha fé. Exercite sua fé, porque nesse lugar de exercício da fé, meu irmão, você vai começar a viver uma vida significativa e construtiva. Então, entenda uma coisa, o reino não é ansiedade, o reino é confiança. Como que você faz para confiar em Deus? Você precisa passar tempo com Ele. Você precisa parar de ser preguiça muitas vezes e começar a orar, dedicar tempo de oração, de leitura bíblica. E não só oração e leitura bíblica, mas você precisa passar um tempo ouvindo a voz do Pai. Tem vezes que eu estou na minha casa, de manhã no meu devocional, então de repente eu leio a Bíblia, depois eu oro. E a minha esposa sempre diz que eu sempre oro as mesmas coisas, mas glória a Deus. Isso quer dizer que eu tenho um relacionamento. Porque muitas vezes eu falo as mesmas coisas para ela, então eu tenho um relacionamento com o Pai. Mas olha que interessante isso. Quando eu estou no meu devocional, eu sinto, e muitas vezes eu visualizo o pãozinho, o pão nosso de cada dia. Sabe aquele pão que vem na tua mesa? Aquele pão mesmo. Eu visualizo assim, fico sentado assim no meu devocional e eu falo, Pai, eu só quero a sua presença. E eu vejo tipo o pão nosso descendo sobre a minha vida assim, E aí eu faço essa ceia com o Senhor. Eu participo do banquete. Então Deus tem provisão, Deus tem satisfação para você. O Pai de amor tem satisfação. Então, pão nosso, ele é um sustento integral. O pão simboliza tudo que sustenta a vida. Presta atenção. Físico, emocional e espiritual. O mesmo Jesus que está ensinando a orar a oração do Pai Nosso, em João capítulo 6, versículo 35, é interessante, a gente tem que falar disso, ele vai dizer, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Meus irmãos, você pode viver uma vida satisfatória se você buscar a presença de Jesus. Ou seja, nós pedimos o pão, mas recebemos o próprio Cristo. Por quê? Porque ele é o pão nosso que desceu do céu, ele é o pão da vida. Então, um ponto importante também é que o pão nosso, presta atenção nisso, Jesus ele está falando, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso não é o pão meu, mas é o pão nosso. Isso quer dizer, meus irmãos, todos os filhos de Deus, todos os cristãos, não importa se você pecou, se você errou, você só tem que pedir perdão quando você peca e quando você erra, e continuar. Porque ele está falando de um pão comunitário. Isso quer dizer que tem pão para mim, tem pão para você que está aí na live, tem pão para você que está assistindo esse vídeo, tem pão para você que está aí agora no YouTube, tem pão para todos nós, porque o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele está falando de um coletivo. Quantos filhos de Deus está espalhado por esse mundo? Quantos filhos de Deus? Ele está dizendo, o pão nosso de cada dia. O Pai cuida dos seus filhos, o Pai cuida da sua família. O que isso quer dizer? Que o reino de Deus, ele nos tira do meu egocentrismo. E ele me leva para viver uma vida em comunidade. Ele me leva a ter um entendimento de que agora eu faço parte de uma família, eu tenho um pai, ele está me conduzindo, me dirigindo, e ele me ensina a ter uma vida de compartilhamento e solidariedade. Meu Deus, isso daqui é muito forte. Sabe por quê? Porque existe um princípio e um valor do reino que se chama generosidade. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Sabe por que você está nessa live? Sabe por que você está nesse YouTube e você não consegue prosperar financeiramente? É porque você só pensa em você. Você não pensa como Jesus está nos ensinando aqui. Nós precisamos ser pessoas comunitárias. Nós precisamos entender que tudo que Deus está fazendo não é só para nós, mas é para as pessoas. Então, quando eu entendo que o pão é nosso e não só meu, eu não fico me satisfazendo no meu ambiente de oração, mas eu me satisfaço e aí eu saio para esse lugar, no dia a dia, conectando com as pessoas, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, e eu saio pregando e entregando esse pão para as pessoas que vai gerar satisfação, significado e propósito. Meus irmãos, vou dizer uma coisa, Deus está falando nessa noite e você não pode ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Então,
o reino nos tira dessa mentalidade de escassez. Por quê? Porque nós precisamos entender que não é a oração do ego que Jesus está nos ensinando, mas é a oração do corpo. Meu Deus! Mano, os moleques aqui no estúdio tá queimando por Jesus, porque Deus tá falando. Então não é a oração do ego, mas é a oração do corpo que vai nos revelar, que vai nos trazer para um lugar de satisfação, de crescimento e de avanço, que vai nos trazer para um lugar de propósito, de significado, de objetivo. Então, aqui nós falamos nesse vídeo da oração do Pai Nosso, a oração que funciona. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa. A partir de hoje, você não pode mais viver da mesma forma. Você precisa tomar decisões novas e começar a se alimentar do pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Então, aqui a gente falou sobre o pão nosso e tudo isso que a gente está falando está acessível para todos nós. Não está somente acessível para um pastor, para um líder, para um missionário. Não. Não existe cargo no céu. Nós precisamos, muitas vezes, entender que aqui nós temos a autoridade espiritual que está sobre nós. E é importante eu falar disso porque hoje, nos nossos dias, muita gente não se submete à autoridade espiritual. E Paulo fala da autoridade espiritual. Deixa o teu pastor te direcionar no aspecto do pastor humano, cuidar de você, te ajudar, te direcionar, o teu líder. Deixa isso acontecer. Não fica muitas vezes procurando um monte de resposta na internet e aqueles que estão próximos de você, que Cristo colocou próximo para você ser cuidado, para você ser direcionado, para você ser desenvolvido. Muitas vezes você está ouvindo todo mundo e não está ouvindo o que Deus está falando através das pessoas que estão próximas de você. Para de ser inconsequente. Definitivamente, a autoridade espiritual é um direcionamento de Deus para a tua vida. E você precisa entender que Deus colocou sobre você pastores, líderes, apóstolos, profetas, mestres, para que você possa realmente viver uma vida sendo conduzido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te conduzir através da sua autoridade espiritual. Então não se esqueça disso. Você tem uma autoridade espiritual porque Deus colocou essa autoridade sobre você para que você possa ser direcionado através da verdade da palavra, através desses homens e mulheres de Deus. Então, aqui nós falamos da oração do Pai Nosso nesse vídeo. E aí nós falamos do pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Eu creio que esse momento foi um momento muito importante. Você que está aí, que entendeu e que Deus está falando com você, comenta aí nessa live, comenta aí no YouTube. Deus está falando comigo, eu senti a presença de Deus. É importante você nos dar o feedback, compartilha com o máximo de pessoas. Nesse momento eu quero orar, porque nós estaremos aqui em outra série. Nessa série, porém, a gente vai continuar no próximo vídeo falando do segundo ponto. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós vamos falar disso hoje, mas no próximo vídeo nós vamos falar e vamos continuar essa série do Sermão do Monte. Então, nesse momento eu quero te incentivar, feche seus olhos, você que está aí nesse vídeo, depois que ele está gravado, ou você que está aí online, eu quero orar por você. Pai, nós te agradecemos por essa noite, pela sua palavra, porque ela nos transforma, ela nos muda, ela nos renova. Meu Deus, como é importante nós trazermos a cultura do reino e vivermos nesse lugar. Nós fomos libertos do domínio das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Isso quer dizer que agora nós estamos em Cristo. E agora nós temos uma vida abundante, significativa e cheia de propósito. Pai, eu oro para que cada pessoa possa ser encontrada pelo Senhor. Para que todos os dias nós possamos estar mais firmes em relação a comer o pão nosso de cada dia. Senhor, só existe uma forma de a nossa vida dar errada, se nós não comermos o pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Mas eu oro nessa manhã para que cada pessoa que está aqui nesse vídeo, para que onde esse vídeo chegou, os meus irmãos possam entender que a única satisfação e propósito de vida está em Cristo, que é o pão nosso de cada dia. Abençoa cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento, nós vamos passar por um momento onde você pode colaborar esse canal da Igreja Batista Menorá. Eu quero te convidar para que você possa estar conosco nos nossos cultos presenciais, que acontecem aos domingos, às 9 da manhã e depois às 18 horas. E também nós temos uma programação. Vá para o nosso Instagram, faça parte de tudo que Deus está fazendo. Você é o nosso convidado para estar conosco presencialmente. E nesse momento, através dessa plataforma também, nós vamos passar por momentos de dízimos e ofertas, onde você pode colaborar através dos seus recursos financeiros. Vai ser projetado aí na tela do nosso YouTube, onde a gente está online.
e faça a sua colaboração. Deixa Deus governar a tua vida. Deixa o administrador dos administradores. Entregue o teu dízimo, a tua oferta e deixa Deus conduzir a tua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu oro por cada pessoa que está colaborando através com seus recursos financeiros, através desse canal, dessa fonte aqui, Senhor, desse instrumento de Deus que são as redes sociais, o YouTube. Eu oro para que cada pessoa possa ser encontrada pelo seu amor, pelo seu favor, e que a prosperidade de Deus possa alcançar cada vida, cada lar, cada família, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te prospere. E amanhã, você que está aí online, amanhã nós temos o nosso mais profundo, que é um tempo de oração, onde você vai mergulhar mais profundo. Esteja conosco. Igreja Batista Menor, sede, Avenida Elísio Cordeiro de Siqueira, ao lado do número 910, acho que é 916, que a gente está no processo de reforma. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu.